Este podcast tem o apoio de Login, agência de marketing digital para a indústria da moda. e de Easy Souls, fabricamos solas com histórias para contar. Este é o mais famoso podcast sobre calçado. Todas as terças-feiras, Pedro Fonseca e Rui Oliveira falam sobre o dia-a-dia da indústria, as notícias, o design, a tecnologia e, mais importante, as pessoas por detrás da indústria. Aperte os seus sapatos e ouça o podcast com um novo episódio todas as terças-feiras. Sejam bem-vindos ao mais famoso podcast sobre calçado. O meu nome é Pedro Fonseca, tenho comigo o Rui Oliveira. Olá, Rui. Olá, Pedro. Hoje temos um convidado especial, Pedro Melo Lopes, candidato a deputado pelo Partido Social Democrata no círculo eleitoral do Porto, nas próximas eleições legislativas agendadas para 30 de janeiro. O Pedro está em 9º lugar na lista de deputados pelo PSD no Distrito do Porto. Considerando o histórico das eleições legislativas em Portugal e as sondagens mais recentes, a sua eleição como deputado está praticamente garantida. Teremos, portanto, ao que tudo indica, um felgueirense no próximo Parlamento Português. Olá, Pedro, e obrigado por teres aceitado o nosso convite para estares aqui comigo, com o Rui, para falar sobre a indústria de calçado. Olá, Pedro. Olá, Rui, e muito obrigado por este convite. Espero estar à altura. Pedro, eu tenho duas perguntas para te colocar e depois vou passar o sapato ao Rui, que ele também tem algumas questões que te queria colocar. Começando por mim, o Rui Rio esteve em Felgueiras em novembro e visitou uma fábrica de calçado. A Sofia Matos, cabeça de lista do PSD pelo Distrito do Porto, também esteve em Felgueiras há uma semana atrás, se não estou em erro, e visitou também uma fábrica de calçado. Tu estiveste presente nestas visitas. A pergunta que eu aqui no fundo te faço é o que é que os políticos levam para Lisboa destas visitas que fazem às fábricas de calçado? Muito bem. Deixa-me aproveitar também para dar os parabéns a este podcast, que é um podcast que fala exatamente daquilo que é a indústria que representa a nossa cidade, digamos assim. Lá fora toda a gente sabe que Felgueiras é a capital do calçado e, portanto, ter um podcast que dignifique esta indústria, que dignifique estas pessoas, que dignifique esta quantidade de gente que trabalha nesta área e que tanto produz e que tanto dá de si para que Felgueiras seja reconhecido lá fora como a capital do calçado e o calçado português está na moda. O vosso podcast vai ao encontro disto. Acho que é uma forma muito boa de até nos aproximar a comunicação social e aquilo que pode ser também a sua intervenção junto das pessoas. A tua pergunta vai ao encontro disto que eu estava a dizer, que é: os políticos têm que vir ao terreno, e Rui Rio veio ao terreno, e a Sofia Matos foi ao terreno, e os deputados do PSD Porto foram ao terreno e foram perceber aquilo que está a acontecer na indústria do calçado. No fundo, fomos auscultar as empresas, os empresários, estivemos reunidos com alguns, fomos perceber as necessidades, aquilo que são algumas das lacunas que estas empresas têm, de forma a poder, e espero eu que sim, e eu também darei o meu contributo nesse sentido, de forma a poder adequar e desenhar políticas que sirvam a estas empresas, porque às vezes estar em Lisboa num gabinete não dá acesso nem dá noção da realidade. Por isso é que é preciso ir ao terreno, como eu disse, é preciso ir às empresas, perceber como é que elas funcionam, perceber quais são os desafios que elas têm pela frente, para depois podermos lá em baixo legislar para que elas possam funcionar melhor. Pedro, uma outra questão que eu te queria colocar está relacionada com os salários na indústria do calçado e noutras indústrias. Os salários são baixos, são muito baixos. O que é que o PSD propõe nestas eleições para os próximos 4 anos ao nível da política salarial? Uma boa pergunta também, Pedro. O PSD e Rui Rio têm vindo a público sempre dizer que querem que o país seja mais forte, que o país seja um país de ordenados mais altos. E dá sempre o exemplo de que estamos na cauda da Europa no que toca à mediana de salários e, portanto, quando Rui Rio vem e toca no assunto do salário médio, toca nesse assunto e muito bem, porque não podemos só dizer que queremos subir um salário mínimo, temos que dizer que queremos subir todos. E quanto aos salários serem baixos, eu não tenho dúvidas, e Rui Rio também não tem dúvidas, o PSD não tem dúvidas,
que é imperativo subir o ordenado mínimo, é imperativo que ele vá subindo de forma sustentável e de forma que as empresas possam acompanhar e adequar, nunca deixando de ser competitivas e nunca deixando de poder ter capacidade de os pagarem. Mas, no entanto, é muito perigoso, não é perigoso, eu acho que é muito socialista falar do ordenado mínimo, mas é muito mais visionário, é muito mais competente falar do ponto de vista do salário médio. O que é que nós queremos nestas empresas é que todos ganhem mais, não é só a pessoa que entra para o cargo mais básico que vai ganhar o ordenado mínimo, não. Há lá pessoas que já estão há muitos anos que também não têm tido revisões salariais e, portanto, eu acho que o PSD vem a público muito claramente dizer que é imperativo subir salários em Portugal, de forma sustentável, do lado mais, colocando até a responsabilidade mais do lado das empresas, porque há uma série de políticas que vão ao encontro de que as empresas possam ter mais disponibilidade financeira, que é para haver uma valorização dos profissionais no global. E esse global será o profissional que faz o trabalho mais singular e mais básico, como o profissional que faz o trabalho mais complexo. As empresas têm que pagar melhores salários. É esta a proposta do PSD. É que as empresas sejam capazes de pagar melhores salários para que nós sejamos um país mais rico, todos mais ricos. Pedro, obrigado. Eu vou passar o sapato ao Rui. E antes de passar o sapato ao Rui, posso já dizer que eu e o Rui estamos a conversar. E um destes dias vamos fazer um podcast dedicado à questão dos salários na indústria do calçado. Não vai ser agora. Rui, sei que tens algumas perguntas para fazer ao Pedro Melo Lopes. Força. Sim, boa noite, Pedro. Portanto, a minha questão em particular, a primeira, prende-se mais com aquilo que está relacionado diretamente com as empresas, que é a carga fiscal, portanto, os custos com o trabalho. E naturalmente que sei, e pelo que estive a ler do programa do PSD, que existem algumas propostas, e gostaria de saber, Pedro, aquilo que o PSD apresenta para as empresas, se é suficiente, o que é que apresenta em específico como incentivo para que elas possam ser também mais produtivas e, portanto, esta complexidade fiscal que assola todas as empresas, se não é um entrave também a alguns investimentos, mas no fundo saber o que é que propõe exatamente o Partido Social Democrata em contexto ou em matéria de carga fiscal para as empresas. Muito bem, eu acho que também é importante falar às empresas. Deixa-me só complementar aquilo que eu estava a dizer sobre os salários, porque isto vai também entroncar naquilo que é a política do PSD para as empresas. Os salários são baixos, o PS tem tentado subir a custo e por decreto os salários, mas não nos podemos esquecer, e esta mensagem tem que chegar às pessoas, aos nossos trabalhadores, de que quando sobe 40 euros o salário mínimo, os impostos mantêm-se e, portanto, a eletricidade, a energia, os combustíveis são caros na mesma e, portanto, o PS está com uma mão e tira com a outra. Portanto, eu acho que nós temos que passar a bola para as empresas e passar esta política, a política económica e fiscal para as empresas, para que possamos ter empresas melhores, para pagar melhores salários. É aqui, e desta forma aumentar o poder de compra, ou seja, desta forma que as pessoas possam ter mais dinheiro disponível. E é aqui que o Rui Rio, e muito bem, vem claramente dizer como é que vai fazer isso. E respondendo à tua pergunta, Rui, e agora para os nossos empresários, que eles também são uma fatia importante e são muito importantes até na dinamização do nosso território e do nosso concelho, porque é deles que depende esta parte, desta variabilidade económica. Os nossos empresários nitidamente devem estar felizes por haver um político que pense neles da forma como o Rui Rio pensou. E eu também vivo muitas vezes próximo de mim a realidade do calçado e sei muito bem o quanto é que custa ter uma empresa em Portugal. É caso para dizer que é caro viver em Portugal porque os salários são baixos, mas também é caro ter uma empresa em Portugal porque a brutalidade de impostos, a brutalidade de carga fiscal, a brutalidade de taxinhas, a brutalidade dos encargos que existe é tão grande que é caro ser empresário em Portugal. E, portanto, Rui Rio, no CEN, no seu núcleo, junto das pessoas com quem trabalha, desenvolveu uma política e apresenta uma política no programa eleitoral muito eficaz para as empresas. Eu acho que toda a gente deve estar contente porque esta política é prática. Rui Rio diz textualmente que é preciso reduzir a carga fiscal e vai textualmente ao IRC, em que diz que vai reduzir de 21% para 19% nos primeiros 2 anos
e depois de 19% para 17% nos 2 anos a seguir, de forma a criar riqueza. E o que é isto de criar riqueza? Criar riqueza é dar a oportunidade às empresas de serem mais produtivas e de serem mais competitivas. E nós dizemos assim, mas o dinheiro é para quê? É muito fácil, meus amigos. Nós temos que perceber que as empresas têm que dispor desse dinheiro para se investirem, para investirem em maquinaria. As empresas têm máquinas que são caríssimas, as empresas têm que investir em tecnologia, as empresas têm que estar preparadas. Por exemplo, vamos imaginar, os ciclos produtivos têm sido bons, mas vamos imaginar que venha aí uma pequena crise e que não vai haver tanto trabalho em felgueiras para as nossas empresas. Esta forma de termos dinheiro nas empresas que o Rio arranjou diminuindo o IRC, ou seja, diminuindo os impostos que se pagam, as empresas vão ter a oportunidade de se capitalizarem. Capitalizar as empresas significa ter dinheiro para fundos de maneio, para se vier como nós costumamos dizer, um vento mais forte, as empresas terem dinheiro para pagar aos seus funcionários, para pagar aos seus fornecedores e, portanto, capitalizar as empresas é fundamental. É fundamental haver esse dinheiro para investir, portanto, vamos reduzir impostos. Lá está, reduzir o IRC para as empresas terem dinheiro para investir e depois vamos entroncar na ótica que eu vinha a trazer de trás, que é melhoria de salários. É imperativo valorizar os nossos profissionais nas empresas para estarem mais motivados, para estarem mais felizes, para virem trabalhar de sorriso aberto, como nós queríamos que eles viessem, têm que ganhar mais e nós sabemos disso. Então vamos passar isto para o lado da oferta, para o lado das empresas, para o lado de quem produz. Eu acho que é aqui que reside o segredo desta política económica. Eu acho que os empresários já perceberam isto claramente. Os próprios empresários devem explicar isto aos seus funcionários, dizer que vem aí alguém que tem esta visão, que tem esta coragem de baixar impostos às empresas para as empresas poderem pagarem melhor. É isso que é preciso dizer às pessoas. Oi, mais uma pergunta? Exatamente, eu diria que uma das questões também fundamentais, Pedro, em relação àquilo que são os problemas que assolam neste momento a indústria do calçado, tem muito que ver com a falta de mão de obra. Portanto, a falta de mão de obra fala-se, aliás, em bastantes entrevistas e bastantes programas televisivos, vamos assistindo cada vez mais que esta falta de mão de obra já não é só na indústria do calçado, portanto é uma falta de mão de obra na restauração, na hotelaria, portanto parece-me a mim que é nos textos, exatamente, parece-me a mim que é generalizada haver esta falta de mão de obra. Portanto, existem algum tipo de políticas concretas ou algo que esteja pensado pelo PSD, ou de facto se existe alguma percepção de como é que podemos inverter na indústria do calçado mais em particular esta tendência, até porque eu diria que a indústria do calçado é muito dependente de mão de obra, portanto é muito dependente nas suas operações de muitos trabalhadores para fazer essas mesmas operações e muitas delas são muito técnicas, portanto requerem também algum conhecimento naturalmente à partida. Mas hoje em dia eu penso que o problema é geral, seja com mais qualificações, com mais competências, com mais formação, eu penso que a falta de mão de obra já é em quase todos os setores. O que é que o PSD propunha exatamente neste contexto da escassez de mão de obra? Outra grande pergunta, porque esta pergunta é a pergunta de $1 milhão, quer dizer, quem acertar, quem conseguir trazer mão de obra para a indústria de calçado resolve o problema dela, porque essa foi a grande queixa de todos os empresários que ouvimos nos últimos tempos, não há mão de obra, mas já não é só, como disseste muito bem, na indústria de calçado, é em toda a restauração, na hotelaria, na construção civil, quer dizer, há uma falta de mão de obra tremenda em tudo. E eu não quero acreditar que essa falta de mão de obra se deva às políticas de esquerda. Eu quero acreditar que essa falta de mão de obra se deva a muitas outras coisas e até à necessidade de políticas de natalidade e de que o país tenha que crescer. Agora, também é preciso entender, que os decisores políticos têm que adequar as respostas às necessidades e se calhar em cada local geográfico, em cada concelho, quase, vamos ao nível concelhio, em cada região. Em Felgueiras, as necessidades de mão de obra são diferentes de outro concelho, porque a própria indústria também é diferente. Aqui dependemos efetivamente da mão de obra, dependemos das pessoas para montar os sapatos, apesar de haver cada vez mais maquinaria, mais tecnologia, apesar das empresas investirem mais, as empresas também vão precisar sempre de pessoas. É impossível criarmos um robô que monte o sapato. Eu já percebi isso, até porque eu também venho um bocadinho da área do calçado dos meus familiares e, portanto, o que eu acho aqui é que, apesar disto, apesar da tecnologia evoluir, apesar de se investir mais nas empresas,
também tem que se melhorar a qualificação dos recursos humanos das empresas. O que é que isto quer dizer? É preciso investir nas pessoas, neste caso. É preciso investir nas pessoas. Os recursos humanos das empresas têm que ser diferenciados. E eu acho que aqui, também puxando a brasa à nossa sardinha, o PS foi desastroso naquilo que foram políticas de formação direcionadas às necessidades, ou seja, não se olhou de forma adequada para as necessidades das empresas, para depois no ensino, por exemplo, no ensino tecnológico e no ensino profissional, se conseguir formar pessoas que vão ocupar os lugares que existem. E Rui, deves certamente concordar comigo, já não se está a falar só de pessoas para ganhar o ordenado mínimo. Exatamente. Devemos estar a falar de pessoas para ganhar mais que o ordenado mínimo e se calhar mais que em profissões, digamos assim... Operações da produção, portanto, em contexto de produção. Até profissões parte administrativa. Que existe um estigma, exatamente, as administrativas, que parece que se ganha mais, mas não. Se calhar ganha-se mais até a produzir, mas eu acho que é preciso apostar nisso, é preciso desenhar de que forma é que vamos articular o ensino profissional, o ensino tecnológico, junto com o ensino superior, junto com os municípios e junto com as SINs, com as comunidades intermunicipais. Como é que nós vamos articular isso para desenvolver estratégias para a falta de mão de obra? Eu acho que isso está em cima da mesa. O Rui é uma pessoa também que tem intervenção pública e intervenção política. O Rui também terá uma palavra a dizer nisso, certamente, e é muito fácil o PS chamá-lo a terreiro e dizer: Rui, ajuda-nos aqui a desenhar isto, porque eu acho que reside aqui a pedra fundamental para arranjar mão de obra. E quando digo arranjar mão de obra, é mão de obra qualificada, mão de obra que queira vir para a indústria, pessoas que queiram vir para a indústria trabalhar contentes, felizes, motivados, também para melhores salários, não só com essa visão do venha porque já tem o salário mínimo garantido, não. Venha porque se vai ganhar mais, porque também temos mais tecnologia, temos mais investimento, temos melhor capacidade e melhores condições para os trabalhadores. Eu acho que desenhando políticas nesse sentido, nos cursos tecnológicos, nos cursos profissionais, juntamente com as entidades competentes, juntamente com as empresas, juntamente com pessoas como o Rui e como outros empresários jovens que estão com esta visão, o PSD está certamente aberto e eu serei uma voz nisso, porque tenho que defender a minha região, serei uma voz nisso, a trazer os políticos às empresas para que essa conversa, para que essa ligação exista. Acho que é fundamental, acho que é por aqui que nós devemos seguir o caminho para que consigamos trabalhar esse problema, que é mesmo a falta de mão de obra. Eu acho que é o problema fundamental. Oi, alguma última pergunta ou alguma notas finais? Foi pergunta necessariamente curta, por favor. Sim, eu talvez apenas umas notas finais, dizer que naturalmente aqui no âmbito do podcast eu estou aberto a todos os quadrantes políticos para pensarmos o calçado, para redefinirmos aquilo que é a mais-valia de encontrar políticas que vão de encontro às reais necessidades, quer das empresas, quer dos trabalhadores, quer das pessoas. Eu acho que mais do que o partido A ou B, naturalmente, e respeitando a posição do Pedro Melo Lopes, é absolutamente essencial olhar para a nossa região e para o nosso concelho em particular, e já agora estou certo que o Pedro Melo Lopes o fará, pelo que conheço dele, pela amizade que tenho por ele, certamente dará um bom contributo, e eu acho que é isso que se espera precisamente, é esse contributo para a indústria do calçado que tem sido, de certa forma, esquecido ao longo dos anos. Essa política de formação que o Pedro falou, eu acho que até vai ser tema de um futuro podcast, Pedro, que nós temos aqui articulado, não é? Que é precisamente a ligação entre o ensino técnico-profissional ou ensino superior, a articulação com o município, comunidades intermunicipais, instituições, empresas. Eu acho que há aqui muito trabalho para fazer, mas naturalmente que fico satisfeito que aquilo que levam de cá os partidos políticos é precisamente o verificar das necessidades que tem o nosso Concelho de Felgueiras, e agora esperamos que deem persecução a essas políticas, e desejo boa sorte acima de tudo e que tudo corra bem, acima de tudo pelo bem de Felgueiras e da indústria de calçado. Exatamente, Rui, esse tema da formação e da sua relação com a indústria de calçado é mais um daqueles que nós temos previsto.
Pedro, alguma última nota final que queiras deixar aqui a quem nos está a ouvir, podcast? Acho que vai fazer um apelo ao voto, Pedro. Não, até nisso vou ser diferente do político comum. Já parabenizei o podcast é fabuloso nesta mensagem que traz, porque é uma mensagem real, realista daquilo que são as necessidades. E, portanto, podcast, deviam haver mais podcasts com este tipo de temas. E eu acho que nós temos cada vez mais de aproximar as pessoas que já não querem ver comunicação social dita comum, porque precisam deste tipo de outputs, deste tipo de produto que se consuma de forma a que as pessoas também melhorem a sua cultura e não as vigoradas desta vida. Para as eleições, acho que Felgueiras teve a sorte tem a sorte de estar colocada num bom lugar na lista do PSD. Felgueiras nunca teve já falaste do histórico de eleições, também não tem um histórico de eleger muitos deputados. Muitas vezes nota-se a falta de representatividade de Felgueiras em Lisboa. Tivemos, felizmente, o Leonel Costa durante 10 meses no último mandato, mas não tivemos nos últimos tempos mais ninguém que pudesse ter feito. Tivemos Júlio Faria, 4 anos. Diz? Tivemos o Júlio Faria, 4 anos. Não, mas já foi há muitos anos. Já foi há 20 e muitos anos atrás. Já foi há muito tempo. Portanto, Felgueiras está com a possibilidade de se aproximar do poder central, está com a possibilidade de estar mais perto do centro de decisão e eu acho que é esse caminho que eu tenho que transmitir, é nesse caminho que eu transmito às pessoas, e não é um apelo ao voto, é apenas uma mensagem de dizer às pessoas que finalmente vamos estar lá e por mérito, porque estamos num lugar de eleição, como disseste, que vai ser garantidamente eleito, à partida só se acontecesse alguma coisa muito, muito má, e portanto, dizer às pessoas isso, se estamos perto dos centros de decisão e estamos perto dos decisores políticos, também confiem em mim que vou lá estar para trazer os decisores políticos a Felgueiras para conhecerem a realidade de Felgueiras, as dificuldades, as lacunas que o nosso concelho tem, porque é por isso e para isso que eu me vou bater. Pedro, muito obrigado mais uma vez por ter estado aqui connosco, foi um prazer. E chegamos ao fim deste episódio do podcast. Envie os seus comentários e sugestões para podcast@felgueirasmagazine.pt. O mais famoso podcast sobre calçados está disponível nas principais plataformas de podcast, por isso subscreva. Pode acompanhar também o mais famoso podcast sobre calçado no site e nas redes sociais de Felgueiras Magazine. Eu e o Rui estaremos de volta na próxima terça-feira com mais um episódio.